Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura, que Deus possa estar falando com você nesses dias. A gente está lendo o livro de Mateus e como Deus tem ministrado aos nossos corações. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua misericórdia, que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Te louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado. Nós te amamos, Pai, e desejamos a Tua presença, o poder do Teu Espírito em nossas vidas. Vem, Pai, com o Teu reino sobre as nossas vidas e que a Sua vontade, que ela seja soberana sobre nós, sobre nossas escolhas, sobre nossa postura, sobre as nossas posições, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Seja com a vida de cada um aqui presente, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, transformando, para que haja um transbordo da tua palavra através de nossas vidas. Seja com os nossos familiares, que o Senhor esteja cuidando, curando e que a sua vontade seja soberana sempre, Pai, sobre a vida deles também. Seja com a nossa nação, que o Senhor venha estar fazendo o que é necessário ser feito para que haja uma transformação da tua igreja e do teu povo. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o teu povo, para que possamos, Pai, cada dia mais compreender a tua vontade e o teu querer, e que possamos aprender, Senhor, a orar e a clamar pela tua vontade. Traga paz para Jerusalém, seja com aquele povo, seja com aquele lugar, para que eles também sobrevivam um avivamento, um despertar e reconheçam Jesus como o Messias. Espírito Santo, vem nesta manhã falar em nossas vidas, venha ministrar aos nossos corações e mente, que possa haver uma compreensão da tua palavra, para que isso não fique só numa leitura, mas sim que penetre em nossos corações, em nossa mente, e a gente comece a viver a tua vontade, a viver as tuas palavras. Te agradeço, Senhor, por tudo, pela tua graça e pelo teu amor, porque o Senhor é cuidadoso e amoroso. Obrigado pelos detalhes que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Perdoa os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos perseguem, como diz a tua palavra. E que tudo isso aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja engrandecido e para que haja um amadurecimento no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Neide. Então vamos Bom lá. dia. A gente vai ler Mateus 6. Continuando, então, o Sermão do Monte. Ensino a respeito das esmolas. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai, junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Na verdade, lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto
lhe dará a recompensa. Então, a gente está vendo aqui, né? Eu vou continuar como eu fiz ontem, porque é bem interessante. E a gente tem aqui Jesus falando, né? Cuidado ao dar a esmola, para que você não fique soberbo, né? Eu costumo dizer assim que muitas vezes a gente fica criticando pessoas com riquezas, pessoas ricas, mas lógico, sempre tem um avarento, né? Mas a maioria ajuda alguma instituição, a maioria tem uma instituição que ajuda pessoas carentes, a maioria, só que ninguém fica comentando, nem ele mesmo. Então, eles levam esse princípio, sabe, de que sua mão esquerda dá, a direita não saiba, muito a sério, porque não quero, eu quero ajudar sem precisar aparecer, né? E aqui Deus fala, e é bem interessante que Jesus ele usa a ideia do hipócrita, né? E a gente vai É, ver na continuação aqui, por que que ele usa isso, né? Por que do hipócrita? Por que do fariseu? E queria aparecer. Não, eu vou dar para que os outros vejam que eu sou caridoso. eu Aquele sou cara bom, né? O a cara fé quer ajudar e quer ser exaltado, né? Quer é, falar assim, todo mundo vai ver que eu sou bonzinho, que eu sou isso aqui. é o que a gente vê acontecer lá em Atos, né? Quando Uhum. o casal lá vendem a terra, doa metade da terra e fala que deu todo o dinheiro. Eles estavam querendo, na verdade, ali aparecer. Olha, eu também sou bom. Eu vendi o que eu tinha e dei tudo para a igreja. O problema não era esse, o problema foi a mentira que os dois combinaram. Então, para quê? Para se aparecer, para mostrar que eles eram tão bons quanto os outros que tinham feito a mesma coisa. Então precisamos tomar cuidado. Ensino a respeito da oração. Versículo 5. E quando Aqui, aqui esse hipócrita, as obras deles eram boas, né? Mas as atitudes que não. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas. Cadê? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vou parar aqui. Bom dia, Cristiane. É, Bom dia. esse dia eu gosto muito de usar essa ideia sobre o preço que Jesus pagou na cruz por nós, ao ponto de nos dar esse livre acesso ao Pai, né? Esse livre acesso como um sacerdote. Então, hoje todos nós temos esse livre acesso ao Pai. Não necessitamos de um sacerdote para chegar a Deus. Então, a gente não precisa de um líder, de um mestre, de um pastor, de um papa, de um padre, qualquer líder espiritual para termos acesso ao Deus. E ele fala aqui, então vai ali no teu quarto e ore. Só que eu gosto muito da ideia. Primeiro ele fala, não seja como hipócrita. Por quê? Porque o hipócrita ele queria aparecer, ele queria o palco, ele queria estar num local de destaque. Então ele orava no meio das ruas de mão erguida para todo mundo ver a sua santidade, para todo mundo ver o quanto ele era santo, o Hum. quanto ele era o cara que todo mundo nossa, como esse cara busca a Deus. E é o que fala aqui, né? Ele orava em pé nas sinagogas, nos cantos das praças para ser visto pelos outros.
E aí ele fala, né, que em verdade vos digo que esse já recebeu a recompensa. Então a vontade dele sempre foi aparecer. E hoje, quantas pessoas sobem ao palco, ou cantor, ou pregador, ou ministrante, para aparecer? No seu coração, na verdade, não está a essência de falar a vontade de Deus, ou de levar a palavra do Senhor, mas sim de aparecer, de alimentar o seu próprio ego. E aí a gente tem na segunda parte, que quando fala da oração de vãs repetições como os gentios, é bem interessante também, porque o gentil, ele achava que por muito pedir, ele seria atendido. Que por muito fazer aquela mesma oração, mesma oração, mesma oração, ele seria atendido por aquilo ali. Então, ele queria fazer o quê? Uma barganha com Deus. Então, nunca chegue diante de Deus querendo fazer barganha, querendo fazer uma troca. Não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer muito isso, vou repetir muito isso, porque Deus vai resolver. E então, a ideia de Jesus aqui, eu acredito, que é chegue diante do Pai em intimidade, num local onde ninguém está vendo. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ali, e o quarto, uma vez eu ouvi isso, o nosso quarto geralmente é local de intimidade. Então, quando você entra no seu quarto para falar com o pai, é um local de intimidade. Entra ali, muitas vezes é necessário que você fique em silêncio e busque ouvir a palavra do Senhor, e busque ouvir o Senhor. Éder, eu não consigo ouvir o Senhor, lógico, você não para de falar. Sua mente não para. Às vezes é necessário só silêncio. E é bem interessante porque o Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então precisamos pensar. O sacrifício de Jesus nos deu essa intimidade de orar ao Pai em secreto e Ele nos responder. Então, quantas vezes a gente tem feito isso? E toda vez que a gente não faz, é como se a gente pegasse todo o sacrifício de Jesus na cruz e jogasse no lixo. Não serviu. Porque não temos intimidade com o Pai, porque achamos que é necessário que um líder espiritual fale conosco para que o Pai ouça, ou fale por nós. Não. Se você acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita no seu sacrifício da cruz, cara, você tem intimidade com Ele, você pode chegar diante dele. Nas primeiras vezes, como vai ser? Difíceis, porque você não tem intimidade. É igual uma criança que vai pedir algo para o pai, aquele pai que ela pouco vê, ela não tem intimidade, ela não sabe nem o que conversar com este pai. Então precisamos amadurecer este relacionamento, ao ponto de quando a gente entra no nosso quarto para orar, a gente não vai pedir, a gente não vai exaltar, a gente só vai bater um papo com o nosso pai. A gente vai trocar uma ideia ali com ele. Por quê? Porque ele conhece o íntimo do seu coração. Ele conhece todas as suas necessidades, todas as suas dores. E quando você tem essa intimidade com ele, cara, as coisas vão mudar naturalmente. Naturalmente. Mas precisamos buscá-lo, né? E ter essa intimidade. E parar de achar que a gente vai fazer alguma coisa que é necessário que a gente faça algo para que Deus nos ouça, para que Deus entregue. Deus não é esse Deus de troca. Ah, mas eu vi fulano fez e aconteceu. Cara, a experiência dele é uma, a sua é outra. Pare de achar que Deus é um Deus de troca. Que quanto mais eu vou orar, mais ele vai ver, mais ele vai me dar, mais ele vai fazer. A gente tem um evangelho hoje que chama o evangelho da hipergraça, ou então o evangelho da prosperidade. Cara, Deus te quer próspero, mas ele não é um Deus de barganha. Eu faço isso para que ele me dê isso. O problema do evangelho da prosperidade é esse, é você transformar o seu pai, o criador, o senhor dos senhores, no seu servo, no seu capacho, naquele que tem que fazer tudo o que você quer. E quando você vai para a hipergraça, é a mesma coisa. Deus é super amor, Deus vai fazer tudo. E esquece da parte da justiça.
Então, quando ele fala, para de vãs repetições, para de querer ficar trocando isso, para de querer chegar a mim só por barganha, porque parece que eu tô pedindo tanto uma coisa para Deus, mas ele não tá me atendendo. Será que eu tô pedindo direito? Ah, vou fazer de novo, porque quem sabe agora ele me escute. Não, Deus conhece você. Nós temos que aprender a buscar ao Senhor na intimidade e, como ele fala, o adorar em espírito e em verdade. Precisamos chegar diante do Senhor com o coração aberto, verdadeiramente entregues a Ele. Aí ele continua com a oração do Pai Nosso, né? Porém, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu Amém. gosto porque ele continua dando o estudo depois da oração. Ele fala, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará de vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então ele conclui aqui a oração do Pai Nosso com um pensamento, porque dentro da oração você fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se você não perdoa os que te ofendem, como que você quer que Deus te perdoe? Então ele deixa bem claro isso. Então é necessário também perdoar o próximo, parar de carregar as pessoas no seu ombro, para que Deus também exerça esse perdão. E a oração do Pai Nosso, você parar e começar a destrinchá-la, né? Começar a tirar as partes dela, é muito incrível, porque ele já começa falando o Pai que é nosso, não é meu Pai. É o Pai de todos, é o grande Criador. E fala onde ele está lá nos céus. E então, precisamos aprender o que? Quando a gente ora, a santificar o nome dele. Porque ele é digno de tudo isso. E qual é o desejo? Que o seu reino venha. Então, sempre a vontade de Deus foi que o seu reino venha para a terra, venha para nós. Hoje já vivemos o reino de Deus, quando a gente tem Jesus em nosso coração e começamos a fazer a sua obra. E aí ele continua, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é aquela oração que destrói os nossos sonhos sem a gente saber. Quando a gente faz essa oração, começa a entender, seja feita a tua vontade. Se a minha vontade do Éder não estiver ligada com a vontade do Pai, ele vai destruir. Quando eu falo assim, Senhor, faça a sua vontade sobre a minha vida, e os meus sonhos não são os sonhos de Deus, esses sonhos vão ser quebrados, esses sonhos vão ser destruídos. Para quê? Para que o sonho de Deus, a vontade de Deus, seja cumprida na sua vida. E lembrando que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Só que muitas vezes a gente quer falar assim, não, Senhor, seja feita a tua vontade, mas faz isso aqui que eu estou pedindo, porque eu quero tanto daqui, sabe? Faz isso daqui, larga a mão do que o Senhor está planejando aí e faz o que isso aqui, ó. Eu sei o que é melhor para mim. Deixa eu resolver aqui. Tipo assim, dá o controle do carro, mas não tira a mão do volante. Precisamos nos entregar totalmente ao Senhor e deixar que a vontade dele seja soberana e parar de querer tomar da mão dele. Quando a gente se entrega verdadeiramente, quando a gente se aproxima, quando há um amadurecimento, uma mudança de nível, deixa Deus fazer. E aí ele continua, né? Agradeça, né? Que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Agradeça, essa parte de aprender a agradecer ao Senhor, né? Agradecer pelo seu cuidado, agradecer pelo seu amor, agradecer pela sua misericórdia, agradecer pelo ar que respiramos, porque aqui simplesmente ele está falando que vida. O pão significa vida. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E não é só o pão que alimenta o nosso corpo, mas esse pão tem que ser também espiritual. Porque isso nos dá hoje, isso vai nos dar vida. Quando a gente busca o Senhor espiritualmente, quando a gente busca Ele verdadeiramente, isso tem que nos alimentar, né? O pão da vida, o entendimento é a palavra, né? Né? Sim. Alimentado aí do Espírito e se carregar de energias boas e transbordar. Esse é o verdadeiro pão, né, da vida. Isso que nós estamos fazendo, acordar de manhã e aprender e buscar. Esse é o verdadeiro pão, se alimentar do Senhor, das suas leis, dos seus estatutos, seus mandamentos. É a obediência, né? A obediência é o pão mais grandioso que tem. E na Bíblia de vocês está em colchete, pois teu é o reino, poder e glória? Sim, Que eles foram, são manuscritos mais recentes? mas engraçado, na outra que eu tenho aqui já não está. Hum, Aqui no computador está, que é uma NAA. Na NVI que eu tenho aqui já não tem colchete. A minha tá igual, o Leder leu, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Aí fiquei pensando, por que algumas pessoas não falam esse final, né? Então deve ser por isso. Então ela deve ter uma Bíblia mais antiga, né? Porque esse aqui é mais recente, né? Tem gente que não sabe. A maioria dessa oração, nas igrejas mesmo, ela termina, livrar do mal, amém. Esse final aqui, eu nunca vi ninguém falar, poucas vezes eu vi em algum lugar que a gente Esse é um manuscrito recente, por isso que ele está entre colchete. O negócio é recente quanto, né? Porque muitas vezes é você realmente. Deixa eu ver o que tá. Tem um. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. É porque, na verdade, eu acho que o que ele quis dizer aqui em manuscritos mais recentes não tem nem a ver com a Bíblia, e sim manuscritos encontrados, né? Uhum. Mas eu gosto muito dessa. Então a gente tem que aprender ali, né? A perdoar o próximo, né? Quando a gente pede perdão para o Senhor, a gente precisa aprender a perdoar ao próximo. E é bem interessante que Jesus deixa isso bem claro ali no 14 e no 15, né? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros a ofensa deles, também o Pai não perdoará as ofensas de vocês. Isso eu vejo isso com um peso muito grande, sabe? Porque é para a gente entender o quanto o perdão é importante. E aí, quando você aprende a não carregar mais as pessoas, como isso também é libertador. Quando você aprende a não mais se ofender com o próximo. E entender que é o máximo que ele tem para dar. E como isso você para de carregar essas pessoas. Mas aqui ele está deixando claro, se você tem mágoa, se você tem dívida, se você tá ali carregando aquela pessoa, não a perdoa por algum motivo, você está criando uma barreira para que Deus também não perdoe você. É interessante isso aí, né? Às vezes você quer o perdão de Deus, mas você não quer perdoar os outros. Interessante isso. Na Thiago verdade, perguntou para mim. eu fiz essa conexão agora, porque assim, nossa, como nós somos ingratos, né?
A gente, às vezes, não quer perdoar, não são todos que são dignos de perdão. A gente quer fazer a seleção de quem pode receber o nosso perdão, e a gente quer o perdão de Deus. Só quero venha a nós, né? Nossa, que interessante. Fala, Lincoln. Eu tava assistindo aquele filme Deixados para Trás, né? O Nova Geração, que são vários, né? O novo que passou agora? Não, a época dos adolescentes, né? É dos adolescentes lá. E o João Pedro foi assistir comigo umas partes. Aí ele entrou naquelas milhões de perguntas, né? E uma das perguntas que ele me fez, não tinha nada a ver com o filme, assim, mas ele perguntou se Jesus perdoaria o Hitler por ter matado muitas pessoas. Daí depois ele perguntou se Jesus perdoaria também Osama Bin Laden. Ele tá nessa vibe, assim, essas coisas de escola, né, que ele tem aprendido, né? E por coincidência eu abri a Bíblia nesse texto ontem para mostrar para ele sobre Nossa. perdoar, entendeu? Aí ele, entendi. Se houvesse Aí uma ele perguntou, por que não? Aí ele perguntou por que colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus e se Jesus perdoou aqueles que fizeram aquilo com ele. Cara, a conversa foi longe. Mas, assim, sobre o perdão, né? É algo muito a ser, como que eu vou dizer? A gente poder aprender muito isso para repassar para eles também, né? Como, igual o Delei falou aí, esse daqui é um aprendizado, um pão, um alimento, o estudo bíblico para a gente poder realmente transbordar isso para os nossos e para outros, né? Muito bom demais. A falta de perdão, também é um ponto para uma possível depressão. Sim. Você vê a cabeça da criança já, né? Perguntando assim, se Jesus perdoaria aqueles que fizeram tal coisa. Entendeu? Ele tem 12 anos. Nossa. E aí, E é interessante 12 anos ter esse interesse. Glória a Deus. Exato. não, e é interessante porque pela nossa mente, não. Mas já foi, né? Já morreram, a gente não sabe. Mas se houvesse verdadeiramente um arrependimento, Deus é amor, velho. Eu penso só, tem uma passagem em Atos que um grande assassino de cristãos, ele tem um tombo e vê Jesus e fica cego. E esse grande assassino, ele é levado para dentro da cidade e Deus manda um cara ir lá falar com ele para curar a cegueira dele. E esse cara fala: Senhor, não vou. Ele é um assassino. Ele persegue e mata cristãos. Ele está há muito tempo fazendo isso. Se eu for lá, ele vai me matar também. Aí Deus fala: não vai lá, tira a visão dele e fala que fui eu, porque eu o escolhi. Deus o perdoou. Vocês sabem de quem eu estou falando? De Paulo. Qual que era a diferença? Ele era um assassino. Ele matava cristão por prazer. E Deus o transformou. Então o que acontece? É você aceitar. Essas pessoas poderiam ter se arrependido e voltado para Jesus, se assim ele quisesse. Porque a gente precisa lembrar que quem convence é o próprio Espírito. Mas muitas vezes esses caras foram escolhidos para fazer isso. E não há arrependimento. A vida está tão entregue a Satanás que não há arrependimento. Uma vez quando eu estava dando a mentoria sobre Apocalipse, sobre escatologia, a menina me perguntou um negócio que eu fiquei sem resposta. Porque é algo que eu nunca tinha pensado. Mas ela me perguntou se a mãe do anticristo poderia ir para o céu. Falei, cara, não sei. Vai depender dela. Se ela se arrepender ou se ela se voltar para Deus e se houver uma transformação, por que não? Mas talvez não, é porque eu brincando depois, né? Eu falei, pô, nem sabia que o anticristo tinha mãe. Nem eu.
Mas você entende que é individual. Todos têm essa possibilidade. Só que depende de cada um. Então, às vezes a gente fica pensando nesses caras com grande nome que trouxeram grande destruição, né? Como Hitler, Bin Laden, é que ele não conhece a história, mas Tito, Herodes, esses caras também fizeram coisas terríveis, entendeu? Aí a gente fica pensando assim, cara, será que esses caras iriam para o céu? Se houvesse um verdadeiro arrependimento, por que não? Aí entra a parte que muita gente não gosta, de reino e galardão. Eles estariam o quê? Livres da ira do Senhor. Estariam morando no paraíso, mas não sentariam na mesa do banquete. Vamos continuar. Versículo 16. Ensino a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de que não a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Isso aqui é bem interessante porque me perguntaram isso semana passada e eu já ouvi do Luciano Subirá comentando sobre isso. Os antigos acreditavam que, tipo assim, por causa dessa passagem, que se eu estiver fazendo um jejum, ninguém pode saber. Ninguém pode saber que eu estou fazendo jejum. E aqui não é bem isso que ele está falando, porque se você não ensina a prática do jejum, mostrando para os outros que você está fazendo e você pode, as pessoas não vão fazer. Elas não terão esse costume. Aqui ele está falando o quê? Quando você está fazendo um jejum, não dá uma de coitadinho. Entende? Não fica com essa cara de, eu tô passando fome, porque eu tô fazendo jejum ao Senhor. Não, ele fala aqui, ó, lave o seu rosto, a fim que ninguém perceba que você tá fazendo jejum. Não é a questão de ninguém precisa saber. Também, se você não quer contar, ninguém precisa saber. Mas a prática do jejum, ela precisa ser, às vezes, falada para que as pessoas também tenham um desejo de fazer. Agora, se você fala também, eu estou fazendo jejum porque eu sou espiritual, eu sou mais santo do que você. Hipócrita. Você está querendo aparecer. A gente volta lá na parte da oração. Você vê que o hipócrita aqui tem várias funções. E uma delas é querer aparecer mais que os outros. Querer se aparecer mais santo que os outros. Então precisamos buscar a humildade. E aqui, quando ele fala sobre o jejum, é mais ou menos isso. Você precisa ensinar aos outros. Por exemplo, como que eu ensino a minha filha a fazer jejum? Mostrando para ela que eu estou em jejum. Só que eu não preciso também, tipo, aí à noite eu vou para a igreja, tô lá. O que foi, Éder? É que eu tô em jejum, tô o dia inteiro sem comer nada, e tô aqui. Não, cara, é o meu vigor. O jejum tem que me trazer energia. Posso estar ruim, com dor de cabeça, passando mal? Posso. Ou então eu não vou, porque eu tô ruim, porque eu tô aprendendo a viver o jejum. Ou então eu tenho que, não preciso ficar mostrando para quem não é interesse que eu tô fazendo jejum. Porque nem tudo que eu faço os outros precisam saber. Então, muitas vezes, tem gente que não tem necessidade de saber que eu tô fazendo jejum. Então, essas pessoas não precisam saber. Agora, tem aqueles mais próximos, aqueles mais íntimos, aqueles que eu quero mudar, que eu quero que elas mudem, que elas andem comigo, essas eu vou falar, ó, tô fazendo um jejum, por isso, por isso. Se você quiser, vamos junto, vamos andar junto, vamos fazer junto, vamos trabalhar junto, para que o nosso andar e o nosso crescer seja uma só linguagem. Ou fazer o convite antes, né, Éder, para ver se a pessoa quer ir junto. Sim. XIX. Pode falar, Neide. Não, pode ir então. Não, pode falar que você tem moral de jejum, pode falar. Parece, quem dera. Na verdade, eu vejo aqui, assim, a questão
do jejum também, porque diferente da oração que você faz, um exemplo, seja lá a forma que você usa, mas você costuma falar, o jejum, eu vejo que é o clamor silencioso. O jejum é o clamor que ninguém ouve e provavelmente, na minha concepção, também não vê. Por quê? O jejum é a minha abstinência do que eu gosto, do que eu quero, do que minha carne deseja, e que os outros não irão ver. Mas eu sei que eu estou naquela prática, né? E é uma forma, eu vejo, de oração silenciosa, porque as pessoas têm que entender que no momento do jejum, não é só, eu não vou comer porque eu estou de jejum, não. Você se abstém das coisas que agradam a sua carne, para que você, em espírito, comece uma adoração. Então, a minha prática do meu jejum é uma forma de humilhação, uma forma de adoração mais silenciosa. Diferente de eu estar falando, eu estou exercitando, né? E um exemplo, até quando ele fala, né, lava teu rosto, né? Porque, às vezes, um exemplo, quando a gente acorda, o nosso olhar está meio ainda cansado, vamos dizer assim. E o ensino de lavar é para que você venha despertar, para que você venha se mostrar mais alegre, mais confiante, porque a alma está sendo mortificada, mas o espírito está sendo alimentado, e o espírito alegre formoseia o rosto. Então, eu vejo a prática do jejum como isso também, uma forma de adoração silenciosa, e o cristão que pratica isso começa a ter intimidade com Deus, o qual se torna realmente uma intimidade diferenciada. Porque é uma forma, né, dele estar matando ali a sua vontade, o seu querer, e adorando em silêncio. E ali ele tem mais comunhão, mais intimidade, e não é, eu vou ficar 6, 7 horas de jejum, só abrir de manhã e na hora de entregar eu vou lá de novo. Não. É tirar aquele momento para santificação mesmo, vamos dizer assim, mas eu estou trabalhando, não posso. Mas é em espírito, o jejum, você está ali em espírito, ninguém precisa saber. É a oração e a adoração silenciosa que eu vejo também. É bem isso mesmo. E é bem interessante quando a gente realmente dedica isso ao Senhor e como a intimidade ela vai aumentando, né? A gente sacrificar a nossa carne para elevar o nosso espírito, né? E essa questão de deixar, eu vejo também assim, que o jejum é uma forma da gente chamar a atenção de Deus, vamos dizer assim, né? Eu quero mais do Senhor em mim. E quando você, igual o seu, tô com a cara de morrendo é porque eu tô em jejum, aí você se torna um jejum religioso, porque você quer que os outros vejam o que você está fazendo. Quando, na verdade, a atenção de quem você tem que chamar através dessa prática é do Espírito Santo, e não do outro. Eu estava vendo também aqui, senhor Eder, na hora que a questão fiquei assim, né, das vãs repetições das orações aqui, o que eu entendo também? Aquelas pessoas que aprenderam a orar determinadas orações, está repetindo sempre a mesma coisa. Eu não quero falar, porque às vezes, né, pode ser que eu ofenda alguém, sei lá, mas, tipo assim, aprendi um exemplo, aprendi a orar o terço. Você está repetindo sempre a mesma coisa. E o que ele ensina aqui, a oração, é que a gente não pode usar de vãs repetições, ou seja, a sua oração não vai ser sempre repetir aquela mesma coisa. Tanto que eu vejo quando ele deu esse modelo aqui de oração, foi para que a gente entendesse qual que é a essência da nossa oração diante dele. Porque quando ele fala aqui do 9, né? Portanto, quando orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oração inicia-se com adoração, reconhecendo. Venha a nós, venha o teu reino. Aqui é petição, mas antes da petição veio o quê? A adoração. E aí ele fala assim, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agradecimento, eu vejo. Então, assim, ele deu, através da oração que ele deixou, o modelo de como a gente deve orar. De vãs repetições. Então, não tem a sua oração como um modelo pronto que você decora e fica todo tempo repetindo. A oração é algo de dentro, então eu vou te ensinar. Comece adorando,
depois faça a sua petição, mas finalize agradecendo, né? E até essa passagem, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aqui ele ensina a confiança diária. Não precisa se preocupar com amanhã. Exatamente, porque ele dá o que a gente precisa na medida certa para o hoje. Então, eu vejo aqui que ele ensina a gente também a dependência de Deus diária. Então, dependa do hoje, não se preocupe, porque tem gente que é tão ansiosa, mas porque amanhã, porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu preciso disso para amanhã. Então, ele ensina aqui, ó, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, descansa hoje, confia hoje. Quando ele mandava o alimento, era só para o dia, né? Exatamente, ali ele ensinou. E quem guardava no dia seguinte estava o quê? Estragado. Estragado. Então, ele ensina aqui a nossa confiança diária. Diária, confia em mim hoje. Ah, mas eu tô... Não, confia. O pão nosso, dai-nos hoje. Já fez mais. Bem interessante isso aí. Muito 10. Que não podia guardar. Falou assim, não guarde nada, porque amanhã ele não serve mais. Então, a busca tem que ser ali, a adoração tem que ser no momento ali, para hoje. Vamos viver o hoje. O exemplo é esse, vamos viver o agora, o hoje. Eu vejo também Praticamente amanhã, dizendo, se não já seja se avarento, prepara. né? Que isso o também eu amanhã só vejo. Deus pertence, né? Só Ele sabe. Então, é isso que a gente tem que aprender, policiar isso aí, buscar o hoje e o agora. Que é O conhecimento que a gente adquire hoje, vamos supor. A gente adquire hoje para viver hoje também. Exato. Uhum. Para praticar hoje. A palavra de Deus ela é rica por conta disso. Olha o conhecimento que eu estou tendo aqui hoje. Tá, eu vou praticar hoje, mas não quer dizer que amanhã não. Amanhã, de repente, eu vou ter uma situação que esse conhecimento já vai me servir. Mas eu pratico hoje, que eu aprendi, eu transbordo hoje, eu exponencializo hoje, eu toco na vida do outro hoje, porque ele está me dando hoje esse conhecimento. Por isso tem aquele dizer, né, palavra, nem só de pão vive o homem, né? Sim da palavra. Então, aprendemos agora, hoje, e vamos viver ela. Porque se fosse só de pão, o cara guardaria mesmo por 2, 3 dias, uma semana, e deixava de aprender. Posso ler um comentário? Ele fala assim: jejuar a fim de passar um tempo em oração é uma atividade nobre e difícil. Por meio dela, reservamos um tempo para falar com Deus. Aprendemos a autodisciplina, a humildade e a gratidão, que fazem lembrar que podemos viver com muito menos e apreciar as dádivas de Deus. Eu gostei dessa parte. O jejum também serve para a nossa autodisciplina. E quando a gente passa aquele dia sem o alimento, você fala, nossa, antes de eu fazer, eu achava que eu ia morrer. Mas você não precisa de tanta coisa, né? Então, esse comentário me chamou a atenção, que ele fala que você pode viver com muito menos e apreciar mais as dádivas de Deus. Que nesse versículo, Jesus não estava condenando o jejum, mas a hipocrisia de jejuar para alcançar a aprovação pública. O jejum é obrigatório para o povo judeu uma vez por ano, no dia da expiação. Os fariseus jejuavam voluntariamente 2 vezes por semana, a fim de impressionar o povo por sua santidade. Jesus recomendou que os atos de abnegação fossem feitos discreta e sinceramente. Então, ele queria que as pessoas adotassem disciplinas espirituais pelas razões certas, não pelo desejo orgulhoso de receber elogios. E enquanto era o contrário dos fariseus, né? Eles queriam ficar... É o que a gente vê, né? Eles queriam, na verdade, se você pega todo o contexto do capítulo 6, ele tá batendo nesses caras dessa forma, né? Para querer aparecer. Para de ficar olhando nas esquinas, de gritando. Para né? de que glória minha, glória minha. Sim. Eu vejo também o jejum coletivo, né? Vou dar até o exemplo desse jejum que o Nicolas fez aí, né? Os 21 dias, né? Foi o jejum e a oração. Eu não sei se vocês viram aí recentemente, Eu não sabia, que legal, olha. Teve uma questão lá da CPI do dia 8, e uma das relatoras lá se confundiu e assinou o papel, né? E nessa assinatura
ela permitiu que fosse acessado aquilo que o governo estava todo tempo não Escondendo. querendo. E ela desesperadamente, na reunião lá, pedindo que fosse mudado, porque não tinha como ter tido lido, sempre poucas petições, tal. E, tipo assim, moral da história, houve uma confusão mental da parte dela e ela cedeu aquilo que o governo o tempo inteiro não quis ceder. Tipo assim, foi normal, acontece. Não, eu acredito. Uma nação de jejum, uma nação em oração para trazer o que estava em oculto, né? Então, a importância também do jejum coletivo por uma causa, por algo, por alguém. Então, é ensinado também essa forma, assim como há o individual, o coletivo, né? E a gente Sim. vê isso quando há em Esté, né? Isso. O exemplo. Isso aí que eu achei interessante desse jejum, Neide, que o Nicolas fez, estava comentando com a Márcia. Que ele falou assim, ele comentou, né, que agora até Jesus voltar, sempre nessa época vai haver esse jejum. Aí eu falei com a Márcia assim, rapaz, Deus precisou levantar um moleque para despertar uma nação de que era necessário fazer uma campanha de jejum e oração pelo Brasil. Cadê os líderes? Cadê os caras que já estavam lá, de nome e renome? Grandes pastores, grandes líderes, por que nunca fizeram isso? Mas é o espírito de ousadia que o Senhor tem que dar. E aquele que pede, o Senhor dá ousadia e intrepidez. E aí, quando ele pede esse tipo de espírito, o Senhor coloca em brechas que outro não entraria. É isso aí. E o moleque é bravo. Ele vai ser pai agora, imagine como que ele vai ficar pior. O futuro do filho dele. Ai, ai. A gente tem que orar por ele, cara, para que Deus esteja sempre cuidando. Não vai ser fácil. Vamos lá, Mateus 6, versículo 19. Os tesouros do céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, onde o ladrão escava e rouba. Não ajuntem tesouro, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde o ladrão não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Acho que a gente não tem nem muito o que falar, né? E é bem interessante quando ele fala da traça e da ferrugem, porque naquela época o que demonstrava a grande riqueza eram as túnicas, né? Então as capas. Então as túnicas elas eram feitas com linhos, com tecido, como que sumiu a palavra? Caros, né? Vamos colocar dessa forma. E elas eram adornadas ou bordadas com ouro e prata. Então, dentro de uma peça só, acontecem as três coisas. Você tem a traça que come, o ferrugem que destrói e o ladrão que rouba. Então, muitas vezes você está focando toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro num lugar só. E aí a gente está pensando assim, cara, eu estou lutando essa vida aqui para quê? Aonde que eu tenho que realmente guardar o meu tesouro? Aonde que realmente eu tenho que gerar galardão? Aonde realmente eu tenho que trabalhar para o reino? Ó, de novo Jesus mostrando sobre reino, sobre o que você faz aqui na terra tem total influência da sua vida eterna. As escolhas que você faz aqui hoje, o jeito de você andar, a transformação que você tem na sua vida tem total consequência com a sua eternidade. Ele está deixando claro aqui. Pare de juntar tesouros aqui. Ah, Edri, então tem que ser pobre também. Não é isso. É onde está o seu coração. Se o seu coração está no céu, se o seu coração está no Senhor, e esse tesouro que você ajunta aqui não serve para nada além de ajudar o próximo. Bora Então, colocar o dinheiro no pé. transformar ele em escravo. Uhum. É isso aí. Eu nunca fiz, agora que eu lembrei. Luz do corpo. 22. Os olhos são a lâmpada do corpo, e
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em treva. Portanto, a luz que existe em você são trevas, e grandes trevas serão. Então, Deus é luz em nós, né? E a gente precisa resplandecer essa luz. Como a gente já viu no versículo 6, quando ele fala que nós somos a luz do mundo, né? Que a luz não pode ficar escondida, e sim no local mais alto, para que ela brilhe e clareie, né? Para que ela traga isso. E muitas vezes a gente precisa entender que quando temos o Espírito dentro de nós, essa luz está em nós. E eu costumo dizer o que é luz e o que é trevas. Eu aprendi, acho que tem isso na Bíblia, agora não vou lembrar onde, mas fala que luz é conhecimento e trevas é tolice, é a falta do conhecimento. Então, quando você conhece a palavra, quando você conhece as escrituras, Salmos fala, né, lâmpada para o meu pé, luz para os meus caminhos é a tua palavra. E quando a gente é tolo, cara, eu aprendi isso, fiquei maravilhado. O que adianta você ter todos os conhecimentos, todo o conhecimento do mundo, ciências, história, geografia, o que você gostar, e não conhecer a palavra? Você é um tolo. Você está em trevas. No final de tudo, você será julgado pela sua tolice. E aí ele conclui essa ideia no 22, que é que ninguém sirva dois senhores, porque no 24. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Meu é dinheiro. Servir ao dinheiro. Ao dinheiro, aqui na NVI tá ao dinheiro. Então é isso, você não tem o que dizer. É simplesmente aonde está o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro, se o seu coração está na sua riqueza, você vai servi-lo. Você vai passar a sua vida inteira correndo atrás dele e ele correndo de você. É que o desejo de servir a propósitos, interesses e objetivos pessoais, eles bloqueiam essa visão, né? Servir a Deus é o melhor caminho para restaurar a visão. Então, não tem como ficar focado só no dinheiro, focado só nas coisas aqui do mundo. Os nossos olhos espirituais vão ficar olhando para cá, né? Esquece de onde nós devemos guardar os nossos tesouros. O nosso tesouro, onde estiver o nosso tesouro, está no nosso coração. Eu gosto muito desse versículo. Porque a ideia é quem é o nosso tesouro. Uhum. É aquela Isso. velha história. Deus não tem tirado isso da minha cabeça. Os deuses de hoje são os mesmos de antigamente, só que com nome e roupagem diferente. É isso. Então, quando você pega assim, ó, é um livro, virou uma série também, só que é muito pesada, mas dos deuses americanos. Ele traz essa realidade, sabe? Tudo bem que não tem nada a ver com a Bíblia, mas ele mostra isso. O que são os deuses? São as coisas que você coloca no lugar de Deus. Então, dentro dessa série, desse livro, ele deixa ali, por exemplo, é um deus nórdico, né? Por exemplo, ali no caso, se eu não me engano, acho que é Odin. E ele tentando recuperar o seu poder. Por quê? Porque o deus nessa história, o poder dele vem da adoração, né? Então, quanto mais gente o adorando, mais poder ele tem. E quando a gente traz para a nossa geração, esses deuses antigos não têm mais poder, porque não há mais adoradores. Então, começa um confronto e uma guerra entre os deuses antigos e os novos. Que, no caso, quem seriam os deuses novos? A TV, o dinheiro, tecnologia, celular, todas essas coisas que vão surgindo, esses deuses novos, né, que é colocado na série, que vai tomando lugar dos deuses antigos. Então, o que a gente tem hoje? Novos deuses.
Hoje a gente tem um Deus chamado Android, um Deus Apple, que faz o quê? Ele toma o nosso tempo com Deus. Então, o que era nos anos 90? Era o Deus TV, porque todo mundo ficava o tempo todo na frente da TV. Hoje a TV já não é mais tão importante, mas a gente tem o computador e o celular na mão. Então, o que é Deus na sua vida? Quantas vezes você pega o seu celular para ficar numa rede social e esquece de ler um livro, de orar ou de fazer alguma coisa pelo Senhor? Qual está sendo a sua troca? Não estou falando para você parar. E outra, o que você está sendo nessa rede social? Qual a sua influência para aquelas pessoas que estão ali? Você tem feito elas pensarem ou feito elas rirem? Consegue entender a analogia? Porque muitas vezes você está ali e fica mandando videozinho de piada para todo mundo e não manda algo para que faça elas pensarem. Esses dias, o Rafael Bittencourt, não sei se vocês chegaram a ver, bombou ontem, o Nicolas postou também um vídeo sobre o cara falando assim: se eu fosse o diabo, eu começaria enganando as criancinhas, os bebês. Aí depois as crianças, aí depois as mulheres. Aí ele fala assim: religião, nossa, é perfeita, porque eu falo para você, vai lá e adore ao seu Deus no domingo, e o resto da semana inteira você me adora. É um vídeo top demais. E aí você faz, caraca, velho, para pra pensar. É literalmente isso. E é um vídeo que vem de um áudio de 1965, de uma rádio. O cara pegou o áudio, pegou a ideia, melhorou a ideia, trouxe para os dias de hoje e fez um vídeo. Você fica assim, caraca, velho. Quanto estamos perdidos neste mundo porque deixamos de buscar ao Senhor. Porque escolhemos viver a vida como o povo que era antes de Noé. Escolhemos viver a nossa vida como o povo de Sodoma e Gomorra. Lugar onde Agradar nos... o eu, né? A gente quer agradar o eu hoje, não faz coisas que agradam os olhos de Deus. Aí, na Então, verdade, o mundo hoje não está diferente da época de Noé e não está diferente de Sodoma. Quem nós somos? É o que o lugar onde você passará a eternidade depende do alvo que você persegue hoje. Quem nós somos? Noé ou Ló ou nós somos o povo? Precisamos ser separados, precisamos ser diferentes. Vamos continuar para a gente finalizar? As preocupações da vida. Versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, nem a... Aqui está falando que ansiedade é pecado. E não é? É verdade. Porque o que é a ansiedade? Sofrer por coisas que nem aconteceram, sofrer pelo futuro. São duas coisas. Por que a gente precisa aprender a viver no hoje? Falou, meu irmão, vai com Deus. Por que precisamos viver o hoje? Porque a ansiedade é sofrer por um futuro que a gente nem sabe se virá. E o que O futuro pertence a Deus. E o que é depressão? Sofrer pelo passado. É sofrer por algo que nunca mais vai acontecer. É verdade. Então, por isso que a gente precisa o quê? Ter um pouquinho lá no passado para que a gente pegue os aprendizados, que é o olhar para trás, né? Que é o retrovisor do carro que é pequenininho. Tipo, carregar a cama para não esquecer. E não podemos nos preocupar totalmente com o futuro, porque ele pertence a Deus. Então precisamos viver o hoje, todos os dias o hoje, que ele é o... Pedir o pão para hoje, tudo hoje, né? E o hoje ele é um presente. Presente. Entendeu? Precisamos viver o hoje. Para de ansiedade. Não estou falando que você também não possa planejar. Sim. Mas o seu planejamento no meio do caminho pode mudar. Sim. Vamos lá, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus,
no céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que você não vale mais do que as aves? Quem é vocês? Por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à curva de sua vida. E porque se preocupam com o que vão vestir, observe como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aí, antes de você comentar, eu vou fazer um adendo aqui, ó. Por causa dos efeitos maléficos da preocupação, Jesus recomendou que não fiquemos ansiosos por causa das necessidades que Deus promete prover. A preocupação pode prejudicar nossa saúde, reduzir nossa produtividade, afetar negativamente o modo como tratamos os outros, diminuir nossa confiança em Deus. Quantos desses efeitos maléficos você está experimentando? Aqui está a diferença entre a preocupação e o interesse genuíno. A preocupação nos imobiliza, mas o interesse nos leva à ação. Não se preocupem. Não se preocupe. Aqui ele fala assim, o que me chama a atenção é aqui no 30 que ele fala, não andeis ansioso por coisa alguma, por quê? Aí ele fala ali, né, homens de pequena fé. Então, quando nós estamos muito ansiosos, muito preocupados, o que significa que nossa fé ainda está pequena, precisamos praticá-las mais. E o 33 fala, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, né? Significa que nós temos que priorizar Deus em nossa vida, de modo que os nossos pensamentos estejam voltados para a vontade dele, né? Nosso caráter seja semelhante ao Senhor. E sirvamos e obedeçamos a Deus em tudo. Muito bom. E o que seria buscar o reino? Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Buscar estar mais perto dele, buscar conhecer a sua vontade, seus desígnios para nós, né? E assim, não ficar tão focado no nosso umbigo. Olhar para o alto. Sabia que Abraão, por que ele morava em tendas? Se eu não me engano, acho que é em Filipenses que fala, ou Hebreus, agora não vou lembrar. É porque aqui eu vejo uma coisa assim que você tem que ver o que é mais importante para você. Se são pessoas, se são metas, se são desejos ou objetos. O que tem alguma dessas coisas que disputam com o lugar de Deus? Mas voltando, por que Abraão morava em tendas? Porque ele buscava o reino. É interessante isso. Abraão estava o tempo todo buscando a cidade celestial que Deus prometeu para ele. O que eu vejo aqui? Eu vou trazer um pouco para os nossos dias e para o fim que virá. Deus sustentará todos nós. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa se preocupar. Deus dará o que comer, Deus dará o que beber e Deus nos dará o que se vestir. É porque naturalmente que quanto mais você se preocupa com algumas dessas coisas, você está pondo estas coisas no lugar de Deus.
Está sendo o que é mais importante? Você atingir a meta hoje, você, enquanto Deus fica esperando a prioridade. Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que não têm nada e Deus vem com um anjo e traz essas coisas para eles? Quantos testemunhos a gente ouve do próprio diabo ser usado por Deus para abençoar alguém? Lembra aquela história que o cara mandou alimento para a mulher? Sabe dessa história, né? Sim. Mandou alimento, ela não tinha nada. Eu vou falar para ela que só Deus provê as coisas. A senhora sabe quem mandou esse alimento para a senhora? Não preciso saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu acho que ela caiu. não preciso saber, Mas precisamos aprender. Sua internet. porque quando... Oi? Eu não sei se é a sua ou é a minha, mas a internet está caindo. Vocês estão aí? Oi? Eu acho que é a sua, que sou todo mundo veio. Aí, ela falou, não preciso saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Eu acho interessante. Então, para esses dias, vamos o quê? Buscar ao Senhor em primeiro lugar. Buscar entender o que é o reino de Deus. Buscar entender o que é a sua justiça. E começar a entender o que Deus quer de nós. Jesus veio nos ensinar o reino. O Sermão do Monte é simplesmente mostrar o reino para nós. Então, precisamos começar a estudar isso e entender. Cara, o que é o reino? O reino é um local onde eu ajunto tesouros. Para eu entender o reino, eu preciso jejuar. Para eu entender o reino, eu preciso entrar em oração com o meu Pai. Para eu entender o reino, eu preciso entender que o reino tem bem-aventuranças para aqueles que fazem alguma coisa. Então, quando a gente vai buscar o reino, a gente precisa entender que a gente não pode julgar o próximo, que a gente precisa persistir na oração. A gente precisa entender que a porta ela é estreita e que vai passar um por um. O interessante aí é, para você saber qual a sua prioridade, você vê o que você pensa mais o dia todo. É uma coisa para a gente refletir. Eu gosto muito daquela frase, a boca fala que o coração está cheio. É bom, essa é boa. Você quer saber onde está o coração da pessoa, é só trocar uma ideia com ela. E, cara, eu vou te falar bem a verdade, como eu tenho vivido isso. Eu sinto prazer em falar do Senhor e não tenho prazer nenhum de falar de outras coisas. Sabe? Você senta num lugar, eu quero sentar contigo, eu quero trocar uma ideia de reino, eu quero discutir mesmo, teologia, eu quero discordar de você, você discordar comigo, porque juntos vamos aprender e crescer. Entende? E como isso alimenta a minha alma, e como isso me alimenta, e como isso eu sinto prazer em fazer isso. E as pessoas, elas estão tão perdidas. Por exemplo, a gente estava numa festa de aniversário um tempo atrás, e eu fui sentar com os velhos. É tão bom, né? Como a gente cresce. Porque ali você vai pegar experiências. Você vai ouvir histórias, cara, de coisas que você não viveu. Aí eu levantei para pegar comida, né, para variar, o gordinho foi comer. Passei por uma outra mesa, o povo tava falando da guerra na Rússia. Cara, são consequências da vida. Eu quero aprender outras coisas. Não quero falar de guerra, não quero falar das coisas que estão acontecendo agora. Eu quero falar do reino e aprendendo ali. Tipo assim, como é a família, todos ali são cristãos, então a sua experiência de vida tem a ver com o reino. E aquilo faz você somar, faz você aprender. E ali você aproveita um pouco do cabelo branco e fala também, entendeu? E ali você discorda às vezes dos idosos. Por quê? Porque são experiências diferentes, são vivências diferentes. E isso faz não só eu crescer, como todos que estão ali. Então precisamos pensar o que a nossa boca tem falado, o que o nosso coração está cheio, o que a gente tem buscado aprender. Depois que a gente fecha aqui, o que você tem feito?
Você só vai Eu voltar na Bíblia amanhã Eu de manhã. gosto de usar a palavra transbordar. O que você anda transbordando por aí? E aí você só vai estudar de novo amanhã de manhã? Você tem um livro para ler? Você põe no YouTube uma mensagem para ouvir algo novo? Você ouve algum louvor? Você continua adorando ao Senhor? Então isso precisa ser diário. Essa intimidade, esse contato com Deus precisa ser diário. Fechou, gente? Se alguém tem alguma pergunta, algo para falar, já vai ser 6:30. Fiquem à vontade. Para mim, esse capítulo foi tão completo. Muito bom. Muito bom. É isso. Vamos encerrar, então. Deus é muito bom e Ele continua falando com a gente. Gente, eu quero falar que vocês podem me interromper, tá? Pode falar. Pode perguntar, não deixa eu falando sozinho, não. Se deixar eu falando sozinho, eu falo até amanhã. Pode falar, o pessoal não te interrompe, porque tá bom de ouvir. Mas Você é meu parente, hein? eu não sou o dono da verdade, tá, gente? Pode Acho que você é questionar. meu parente, acho que nós temos o mesmo pai. Vocês são irmãos. Muito bom, gente. Mas é muito bom ouvir e buscar o Senhor. O Delay, hora pra gente encerrar. Sim, vamos orar. Amém. Fecha os olhos. Pai, estamos aqui aprendendo um pouco de Ti. Rendemos graça, Paizinho, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, por o entendimento e o compreendimento da palavra do Senhor. Queremos agradecer grandemente, Pai, por esse momento, por levantar, por nos acordar, por abrir os olhos, pelo fôlego da vida, Pai. Muito gratificante e aprender cada dia um pouquinho de Ti, Pai. Queremos agradecer todos aqui presentes. Que o Senhor abençoe grandemente as pessoas que estão aqui presentes e aprendendo um pouco com a gente e a gente aprendendo com eles. É muito bom, Pai, porque o Senhor cuida da gente todos os dias. Tenha um cuidado. Cada dia mais podemos fortalecer a nossa fé, o nosso conhecimento. Agradecemos grandemente, Pai, que o Senhor nos use para ser luzes na vida dos outros, que a gente busque e conquiste mais corações para o reino, para o seu nome ser glorificado, ser exaltado cada dia mais. E nós podemos ter um dia excepcional e viver o agora, o presente, o momento, o hoje, Pai. Muito obrigado por tudo que estamos aprendendo um pouco de Ti. Queremos ter cada dia mais, fortalecer nossa intimidade com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo que nos tem ensinado e proporcionado os dias maravilhosos de muito aprendizado. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois dessa oração, a gente finaliza a nossa leitura, como Deus ministrou os nossos corações. A gente lendo ali o capítulo 6 de Mateus, como a gente aprendeu sobre oração, sobre intimidade, sobre não ser hipócrita na presença do Senhor e como precisamos buscá-lo. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe, esteja conosco nas leituras, presente, faça o seu comentário, crie uma pergunta, tire sua dúvida, mas não fique em dúvida. E se aqui mesmo você ficou com dúvida, faz um comentário aí que a gente responde depois. Mas que Deus te abençoe e que você tenha uma vida excepcional e sede da palavra do Senhor.